O Vasco voltou atrás na sua política de ingressos ou será que já estava tudo acordado e foi um péssimo plano de divulgações? Fato é, os ingressos para a torcida do Fluminense no clássico contra o Vasco no domingo, em que o Vasco será mandante no Maracanã, terão os mesmos descontos para sócios que para a equipe Cruz Maltina. Esse giro de notícias aqui é plantão, então não tem vinheta, não tem nada. Vamos logo falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, estou fazendo a cobertura em dia de jogo, nem costumo fazer essa quantidade de vídeos em dia de jogo. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para você receber a notificação, você ativa o sininho para poder dar aquela moral aqui pro canal e também para você ficar sempre atualizado, né? Quando eu lanço vários vídeos assim, é importante que você esteja com o sininho ativado para que você receba a notificação direto no seu celular. Vamos lá! Como que a informação mudou, foi alterada? Vou fazer um background aqui de um outro vídeo que eu já lancei. Eu lancei um outro vídeo falando sobre todos os descontos e por que o Vasco, moralmente, tinha que dar desconto para a torcida do Fluminense nesse jogo do Campeonato Carioca, porque todos os clubes davam descontos em clássicos do Carioca para o time visitante também, chegando a casos como o Botafogo, que dividiu o estádio inteiro contra o Vasco, não deu nenhuma capacidade reduzida, deu a mesma capacidade e o mesmo desconto. Pois bem, essa era a informação de ingressos divulgada pelo Vasco, que está aparecendo aí na sua tela agora, na noite de terça-feira, como está aí todos os planos e etc, e sinalizando o Fluminense apenas com o valor de R$100. Por que é importante colocar essa imagem aqui? Porque eu vou colocar agora a imagem daqui a pouco do jogo versus Flamengo, Vasco-Flamengo com o mando do Vasco, para vocês terem a noção de uma diferença importante. Eu fiz esse vídeo, falo lá sobre a questão dos sócios do Fluminense não terem um desconto e que seria uma sacanagem, etc. Até burrice para o Vasco não ter isso. E na quarta-feira, agora próxima hora do almoço, o Fluminense divulgou em seu site oficial o serviço ali que a gente chama, né, do jogo, com as informações de como adquirir ingressos. Pois bem, no site do Fluminense constava desconto para sócios. No caso do Fluminense, o mesmo desconto do Vasco, né? Qual que é o desconto do Vasco? É o desconto que eles têm em todo jogo, assim como o Fluminense também é o mesmo desconto de todo jogo do Fluminense. Eu, por exemplo, que sou o plano check-in, né? Então eu tenho 100% de desconto, entrarei de graça contra o Vasco. Quem tem aquele plano sócio futebol, acho que é o nome, que é aquele que é R$35, né? Até o lançamento do novo plano de sócios, ele custa 35. Você entrará com 50% do valor também. Na verdade, não, esse não entrará com 50% do valor. Eu vou até pegar aqui o celular para poder a informação ficar certinha. Entrará com 70% de desconto. Isso é muito relevante se destacar. 70% de desconto do sócio futebol, Eterno Amor e pacote de jogos, que são dois planos que já, se eu não me engano, já não existem mais. Ou seja, terá mais desconto, não é o mesmo desconto dos jogos, né? Considerando de que a gente normalmente, o sócio futebol paga R$25 também nos jogos do Fluminense. E os outros planos, né? Guerreiro e não sócios, pagarão R$100. Qual que é o ponto que eu quero colocar aqui? Será que, aí fica a dúvida, o Vasco deu para trás, entrou no comum acordo lá com o Fluminense para que se tivesse o desconto para os sócios do Fluminense também? Ou será que isso já estava definido desde o início e apenas foi feita a divulgação do Vasco antes do Fluminense? Eu tenho dois indícios aqui que talvez possam pesar para um lado, pesar para o outro. Não sou eu que vou, né, julgar isso e ter a certeza, porque eu não entrei em contato com ninguém, nem do Fluminense nem do Vasco, para poder ter a certeza da informação. Então eu vou colocar dois pontos aqui, dois indícios, até porque os clubes não comentariam, provavelmente isso, né? Mas dois indícios, um de que talvez o erro tenha sido do Vasco. Vamos lá. Está aí na tela o serviço, né, do jogo, mesmo que você viu contra o Fluminense, está aparecendo aí agora contra o Flamengo. E se você perceber uma grande diferença, é que na última coluna existe lá a informação dos valores para sócios do Flamengo, algo que não existe no do Fluminense. É importante dizer, o Vasco não tem a obrigação de anunciar os descontos para sócios do Fluminense, não tem essa obrigação. Só que quando a gente compara com o outro clássico em que o Vasco foi mandante, a gente pode dizer que o Vasco, em 100% das vezes, tinha divulgado o valor do sócio do visitante e contra o Fluminense não quis divulgar. Não sabemos o porquê. Aí não temos a certeza, né? Só que aí tem o outro lado também, o lado em que foi precipitação dos torcedores.
não vou dizer que foi precipitação não, ou talvez um erro do Fluminense em ter demorado a divulgar a informação, a informação dos ingressos, né? Ele divulgou só na quarta. Que é, o plano do Flamengo, todos os planos tiveram o mesmo desconto, então facilitou para divulgar numa caixinha ali só. Sócio do Flamengo tem R$40 aqui, sócio do Flamengo tem R$32 aqui. O do Fluminense não. O do Fluminense demandava uma escrita melhor, olha só. Plano tal, na Sul e na Leste vai ter tanto de desconto, plano tal vai ter tanto, e o Vasco não tinha obrigação de ficar fazendo uma caixinha gigantesca para constar essas informações. Então pode ser que tenha sido também um erro de sincronização ali na divulgação das informações do ingresso. Sobre venda online, outra coisa também que foi muito criticada, né, que o Vasco teria venda online, né, lá no tal do sócio, no site do sócio deles, etc. A venda online deles, por sinal, já está até aberta para os sócios. E já os outros torcedores não teriam. O Fluminense anuncia que a venda online vai ser aberta ainda. Está lá escrito no site como em breve, no momento que eu estou gravando isso. Mas, se você é sócio, está garantido o seu ingresso, etc, etc. Só que você fica de olho lá no site do Fluminense para poder ver como fazer a compra pela internet. Vai ser vendido o ingresso no dia do jogo para os dois times. Outra informação, por último, né, importante de se destacar, é de que também teremos desconto na Leste, o setor misto, para os dois times. Ou seja, toda essa confusão serviu para quê? Número 1, para a gente ter essa noção agora de se isso foi uma negociação entre Fluminense e Vasco que aconteceu por causa do buzz da torcida. Não acho que tenha sido isso, porque foi muito rápido. E também, no caso, serviu para a gente tentar entender agora do porquê que o Vasco não divulgou as informações como divulgou contra o Flamengo. Fica aquele negócio, a torcida do Fluminense agora vai em peso no jogo, né? Não, a torcida do Fluminense não ia no jogo. A torcida do Fluminense não estava muito animada para esse jogo contra o Vasco para ir pagando ingresso. Quando anunciou o preço de R$100, foi uma desculpa que usaram, que é muito caro realmente, considerando que o Fluminense só no mês de março, trabalhador tricolor, que não é sócio, que não tem muito dinheiro e tal, no mês de março ele já teve Madureira R$50, Botafogo da Paraíba R$50, Vasco R$100, Resende R$50 e ainda vai ter Volta Redonda R$50. São R$200 mais 100 do Vasco, R$300. O cidadão que não é sócio do Fluminense não vai nesses jogos todos. E provavelmente ele não vai escolher justamente o jogo que custa R$100 de um campeonato em que o Fluminense está totalmente tranquilo. Não vai ser esse o jogo que eles vão escolher para poder ir na partida, né? Então, provavelmente o torcedor comum do Fluminense não vai. A confusão toda, e até o outro vídeo que eu gravei, era em relação aos sócios. Agora, os sócios do Fluminense, principalmente os que possuem o pacote check-ins, têm que ir nesse jogo, porque é de graça. E é um jogo para apoiar o Fluminense. É um jogo domingo, 6 horas da tarde, ou seja, o impedimento de trânsito e etc. não é tão grande quanto um jogo no meio de semana, e fica aquele negócio, a gente precisa ter um bom público de sócios no jogo. Ah, precisa lotar a sua, etc. Não, meu amigo, assim, com todo respeito, mas pro Fluminense, esse jogo tá valendo, um empate já serve pro Fluminense para ser o primeiro colocado geral e de repente ir para a final do Campeonato Carioca através da tabela geral. Pro Vasco vale muito mais, é um time que fez 8 gols no Campeonato Carioca, no Campeonato Carioca não, contando Copa do Brasil e Sul-Americana também. Até este momento fez 8 gols e que precisa dar uma resposta para a torcida. Abel tá lá praticamente sendo demitido já, esse jogo importa muito mais pro Vasco do que pro Fluminense. Pro Fluminense importa, pro torcedor, encerrar com esse jejum de vitórias contra eles. De qualquer forma, fica o aviso. Tricolores terão descontos de sócio, os mesmos descontos que tem normalmente nos seus ingressos normais. Ou seja, seja sócio, seja sócia. Você sendo sócio tem vantagens. O Fluminense vai lançar, já prometeu que está chegando aí já o novo plano anunciado, atrasou, deram ali uma satisfação muito mais ou menos no Twitter ali, nas redes sociais, dizendo de que tá vindo o novo plano, ou seja, a hora de você virar sócio é agora, para você pagar os 75 e não subir para 82, se eu não me engano, que é o novo valor. Seja sócio, aproveita e vai nesse joguinho contra o Vasco aí, para ver se a gente finalmente volta a vencer. Não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Hoje ainda tem Figueirense e Fluminense, olha só quanta coisa, a gente tá falando de Fluminense e Vasco,
mas tem Figueirense e Fluminense ainda pela Copa do Brasil. Vai ter análise pocket logo depois da partida, como eu já havia prometido. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!